Santidade é muito mais importante que virgindade. Calma, vou te explicar. Essa semana eu recebi uma pergunta de uma menina que ela estava preocupada porque ela não sabia mais se ela era virgem ou não, até que ponto ela podia ser considerada virgem. Afinal, será que ela passou dos limites? Ela se sentia suja e errada, mas ao mesmo tempo ela ainda era tecnicamente virgem, estava confusa, não sabia mais. E agora? Nesse vídeo, você vai entender por que santidade é muito mais importante do que apenas o conceito técnico de virgindade. E até o final desse vídeo você vai entender o que realmente importa aos olhos de Deus e você vai poder mudar a sua visão em relação a você mesmo, a seus relacionamentos e ao que você já fez. Então, preparada para você ter mais consciência sobre essa área da sua vida e poder ficar em paz em relação a isso? Vamos lá? Bom, falar de virgindade e santidade pode parecer um assunto um pouco complicado, mas às vezes é complicado quando a gente não entende bem por quê, pra quê, como que Deus vê. E para começar, vamos analisar essa questão de virgindade e sexualidade pela ótica do Velho Testamento e pela ótica do Novo Testamento. No Velho Testamento, uma pessoa ela era pura por não ter a relação física, ela não tocava. Por exemplo, a mulher ela não cometia adultério, o homem não cometia adultério se não tocasse no outro, não tivesse o ato em si, o coito em si. Ou seja, na ótica do Velho Testamento, na lei, na antiga aliança, a pessoa ela era virgem se ela não tivesse a relação em si. Tanto que em várias passagens da Bíblia é citado que a pessoa ela foi tocada, foi violada, a própria filha de Jacó foi violada, então perdeu-se a virgindade dela porque ela foi violada por alguém. Ok, esse é o padrão do Antigo Testamento. Agora a gente vai para a ótica do Novo Testamento, que Jesus veio da nova aliança e estabeleceu, e na verdade ele elevou o padrão, porque é o próprio Deus, gente. Então, o Senhor Jesus falou o quê? Ele falou que se alguém olhar para outra pessoa, apenas olhar, com intenção impura no coração, já cometeu adultério. E nessa ótica, não é necessário você ter uma relação física com a pessoa para você cometer um pecado sexual. Não é necessário que você toque na pessoa, você tenha esse envolvimento para você perder a sua virgindade, porque você cometeu um adultério com essa pessoa, você adulterou, você cometeu um pecado. O mesmo pecado que você cometeu no Antigo Testamento, que só seria pelo toque, você cometeu aqui. Então, uma pessoa que por mais que ela tenha a virgindade física do corpo dela, mas ela vive em adultério, ela vive em pornografia, vive lendo pornografia, vive praticando masturbação, vive em pecados sexuais, ela cometeu o mesmo pecado como se fosse uma pessoa que estivesse fazendo o ato. Porque o próprio Senhor Jesus falou que só de olhar já é um adultério. Ou seja, Jesus ele elevou o padrão. No Antigo Testamento, para você cometer um pecado sexual, você perder a virgindade, você cometer um adultério, você dependia do outro, você dependia de outra pessoa, seria uma coisa com o ato do outro. Já no Novo Testamento, é uma coisa que é você, é algo com você. É por isso que santidade é muito mais importante do que virgindade. Só pelo fato de você olhar alguém com um olhar impuro, você já tá pecando. E mesmo você sendo virgem, isso não te faz melhor do que ninguém, do que já fez alguma coisa ou não, porque você está nesse pecado da mesma forma que uma pessoa também que perdeu a virgindade está. Entende? É por isso que você não pode, o fato de você ser virgem ou não fisicamente, não pode ser uma soberba no seu coração de que, nossa, eu sou melhor do que tal pessoa é impura, essa aí, ela é uma perdida, eu não, porque eu tenho meu ímã. Não, você tem que ter essa consciência de que o fato de você cobiçar, você desejar, você ficar imaginando, ficar sonhando, outras coisas que você faz, isso também é pecado. E é dentro desse conceito que surge o conceito que eu adotei de um livro que se chama Tecnicamente Virgem. Porque você é uma pessoa tecnicamente virgem quando você apenas não teve o coito em si, mas você se permitiu fazer outras coisas. Às vezes você até já praticou outras formas de relação sexual, mas pelo fato de você ter crescido na igreja e você querer ser uma pessoa religiosa e falar assim, não, eu tenho que me manter virgem até o casamento porque eu não posso ter esse tipo de ato, mas aí você beija todo mundo e você fica com todo mundo e você faz tudo com todo mundo, ou apenas você imagina, sabe? Isso aborda vários tipos de pecado, vários tipos de imoralidade sexual, porque todas essas formas de ação é imoralidade sexual. E a Bíblia fala claramente que os imorais
não entrarão no reino dos céus, eles não herdarão o reino. Então você tem que ter muita consciência de que não é inocente isso de ficar imaginando alguém, não é inocente isso de ficar inventando histórias na sua cabeça que você tá com tal pessoa. O fato de você dar liberdade, dar vazão para outros tipos de pensamento, mesmo que não tenha o contato físico, é imoralidade sexual. O fato de você beijar alguém, você vai ficar com cara e você quer dar uns amassos na pessoa, é imoralidade sexual. E isso é completamente o oposto da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Está expressamente escrito que essa é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados, vocês vivam em santificação, que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. E agora a gente vai responder duas perguntas. Para que a santificação? E tá, e agora já era então, né? Me lasquei, já fiz de tudo, meu Deus, e agora? Calma, você não vai sair desse vídeo com dúvida sem saber essas duas perguntas, tá bom? Pra que a santidade? Gente, é impossível ter um relacionamento com Deus sem santidade. A Bíblia afirma o tempo todo, sede santos porque eu sou santo. O Senhor diz, eu sou santo. Os anjos estão o tempo inteiro, 24 horas ao redor do trono, santo, 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 gente. Porque Ele é santo. Então, se você quer se aproximar do Senhor, você quer ir fundo em Deus e ter intimidade com o Senhor, você precisa buscar a santificação. Santificação, santidade, é a luta contra o pecado. E não é só pecado de natureza sexual. Nesse vídeo a gente está abordando essa área, mas é todo tipo de pecado na sua vida. Todo tipo de pecado que você aceita como pecado de estimação. Se você ficar aceitando o pecado como algo ok na sua vida, você não está cumprindo a vontade de Deus, e questione-se se você realmente quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque se você realmente quer ter intimidade com Deus, você vai lutar contra o pecado. É por isso que a gente não pode acusar, nem apontar o dedo pra ninguém e falar, nossa, você é uma pessoa terrível, perdida, seu pecado é pior que o meu. Não. Porque essa pessoa tem que lutar contra o pecado da mesma forma que você tem que lutar contra o pecado, não importa em qual área. Então, sem santidade, não dá pra ter intimidade com Deus. Não adianta se enganar achando que você vai poder viver em pecado e satisfazer seus desejos e fazer o que você quiser e ainda vai conseguir ter um relacionamento maravilhoso e íntimo com Deus. O máximo que você vai conseguir vai ser falar um Pai Nosso e olha lá. Seu relacionamento com Deus vai ser raso. Você nunca vai ter intimidade profunda e verdadeira com Deus. Ele só se revela quem busca Ele de coração e de verdade. Se você buscar a Deus em hipocrisia, Ele não vai se revelar a você. Você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai discernir o Espírito Santo. Você não vai sentir a presença perfeita e amorosa de Jesus. Você nunca vai conseguir entender seu propósito e viver o que Deus tem pra você aqui nessa terra sem santidade, sem santificação. Porque não é o fato de você ser uma pessoa tecnicamente virgem, você vai na igreja, que vai te fazer ser certa e justa diante de Deus. Mas é o que Jesus fez por você. E é o poder dele que te dá essa capacidade de viver em santidade. Ninguém nunca vai conseguir vencer o pecado sozinho. A gente precisa da graça, a gente precisa do poder de Deus, da capacidade que vem dele, que o Espírito Santo nos dá, ele nos capacita a não viver em pecado. Então, mais importante do que você só seguir a lei e ser tecnicamente virgem, é você ser santa, porque ele fala, sede santos porque eu sou santo. E quando a gente vive no Senhor, a gente vive na graça dele buscando santidade, ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos transforma. E a gente vai ficando cada vez mais e mais distante daqueles pecados que nos prendiam. Agora, a segunda questão. Tá, mas e agora? Eu não sou mais virgem, tô acusada? Ou então, nossa, eu era tecnicamente virgem a minha vida inteira, eu fazia outras coisas, mas eu achava que eu podia fazer de tudo, só tinha que me guardar mesmo, né, pro casamento. Em ambos os casos, o Senhor, ele te perdoa, e ele te lava, e te faz mais limpa, pura e branca do que a neve, do que a lã. Por isso que você tem que buscar o coração dele, buscar a intimidade com ele, confessar as vossas culpas uns aos outros para ser descurados. Se você confessar isso, trazer a luz, você não tem que viver culpado e condenado por nada do que você fez no seu passado, independentemente do que você já fez ou deixou de fazer. Não existe isso de, nossa, eu sou perfeita diante de Deus, eu não preciso pedir perdão, não preciso me arrepender. Se você se guardou até hoje, se você não teve imoralidade sexual na sua vida, glória a Deus, que o Senhor te conserve assim e que você busque cada vez mais a santificação. E que você não tenha soberba no seu coração e você não se ache melhor do que ninguém. Mas se você, como todas nós, o resto dos seres humanos, que infelizmente já tiveram muitos problemas nessa área, já tiveram muitos problemas desde criança e vai lutando, entende que o Senhor, ele te lava, o Senhor te perdoa e o Senhor te capacita a viver conforme a vontade dele. À medida que você vai crescendo no processo de santificação,
Você vai ficando mais parecida com Jesus, você vai refletindo a glória de Deus na sua vida. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu vou conseguir viver em santidade? Como que pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Se você guiar a sua vida, pautar a sua vida pela palavra de Deus, se você guardar o que o Senhor te fala na sua vida, e você sempre depender dessa graça dele, você não tem que se preocupar, você não tem que viver com medo. Você não pode viver acusada pelo que você fez no seu passado. Se o Senhor te lavou e te perdoou, você tá mais limpa e lavada e pura do que a neve, do que a lã, como a Bíblia fala. Você tá limpíssima, puríssima. Não deixe essa condenação de Satanás na sua mente, de que, nossa, você não pode adorar Jesus, o que que você fez? Nossa, a sua mente tá suja, nossa, suas mãos, nossa... Não! Você tá lavada, você tá redimida, você tá purificada. Não aceita a condenação de sexualidade na sua vida. Os imorais não vão entrar no reino, mas as pessoas que aceitam viver em imoralidade. Se você busca santidade, não aceita essa condenação de Satanás na sua vida. Manda o diabo embora, fala, sai daqui. Por quê? Porque você é lavada e justificada por Deus, por Jesus. Luta com unhas e dentes para ter intimidade com o Senhor. Luta com unhas e dentes para permanecer em santidade e santificação. Mas também luta com toda fúria contra as mentiras que o diabo lançar na sua vida. Todas as vezes que ele vier te atacar, todas as vezes que ele lançar um pensamento do que você fez no passado, manda embora. Manda embora, porque você é lavada, você é pura, você é purificada e você é santa sim, você é santificada por causa de Jesus Cristo. Não é por causa do que você fez ou deixou de fazer, é por causa do que Cristo fez por você. Ele rasgou todo o escrito de dívida que jazia contra você. Ou seja, tinha um monte de coisa anotada no inferno contra a sua vida. Jesus foi lá e rasgou e falou assim, não tem mais nada. Ela é limpa, ela é livre, ela é minha. Então, não se sinta condenada, não fica mais com dúvida, não perde seu tempo e sua energia. Ai, será que eu sou virgem ou não? Será que eu sou virgem ou não? Você é santa. E você é pura, e você vive em santidade. Você não tem condenação na sua vida, porque você vive com Jesus Cristo. Então não aceita. E se você for virgem, não deixa a soberba entrar no seu coração a ponto de achar que você é melhor do que as pessoas. Eu falo isso de experiência própria. Anos atrás eu pensava assim, nossa, essa pessoa aí, essa pecadora. E um dia, o Espírito Santo me chamou a atenção. E ele me falou algo tão profundo, tão profundamente, que me mudou completamente. Ele me falou, Giovana, você não é boa, eu sou bom. E ele me mostrou e me trouxe a memória, me deu essa consciência, essa revelação do que eu tô te falando nesse vídeo. Você pode ser uma pessoa tecnicamente virgem, mas você pode estar presa em tanto pecado, você pode ter feito tantos erros na sua vida, quanto aquela pessoa que você apontou o dedo. Por isso não julga. Quem muito perdoado, muito ama. Nada que o diabo mentir nos seus ouvidos vai te transformar em impura e indigna e vai te fazer ser a pior pessoa do mundo. Não aceita ser acusada. Manda o acusador embora da sua vida. Importa é que independentemente de você ser ou não mais virgem, você tem que buscar a santidade em todas as áreas da sua vida. Você tem que buscar a sua santificação diária. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que se apegar mais a Deus do que a si mesma. Porque é sobre a eternidade que a gente tá falando. É sobre intimidade com o Espírito Santo. É sobre ouvir a voz dele com você. É sobre viver com Deus. Se volta ao Senhor de todo o seu coração. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que era imoral sexualmente não seja mais. Aquele que ficava e beijava todo mundo nas festas, não beije, não fique mais. Quem via pornografia, que não veja mais. Quem era viciado em masturbação, que não seja mais. Você quer começar a ouvir Deus claramente? Se santifica. Você quer ter intimidade com Deus? Se santifica. Você quer viver o extraordinário no profundo de Deus? Se santifica. Você quer saber o seu propósito, ser guiada por Deus? Se santifica. Quando a gente vive em santidade, a gente busca santificação, as nossas decisões mudam. A gente não pergunta mais se isso é pecado ou não. A gente não fica mais, ai, será que isso é pecado? Você começa a pensar, será que isso vai me atrapalhar no meu relacionamento com Deus ou vai me ajudar? Será que isso vai me aproximar do Espírito Santo ou vai me afastar? Hoje, as minhas decisões não são mais baseadas se isso é pecado ou não. Eu só penso, Deus, o que o Senhor sente a respeito disso? O que o Senhor acha disso? Deus, e aí, o Senhor gosta disso? Quando você tem um relacionamento de verdade, quando você vive íntimo de Deus e você tem essa intimidade com Jesus e com o Espírito Santo, você não fica na legalidade, você vive na graça, no relacionamento, você deixa de pecar não porque Ele vai te abandonar, mas você deixa de pecar porque você quer Ele, você o ama e você quer ter essa intimidade com Ele. Então luta para você ter intimidade com o Senhor
e luta para que o seu desejo pelo Senhor, o seu amor pelo Senhor seja maior do que tudo na sua vida. Só assim você vai conseguir subjugar todos os outros desejos pecaminosos e as vontades da sua carne. Porque mais importante do que a virgindade, técnica ou não, é a santidade. Não tô falando para você perder sua virgindade. Se você tem um passado de pecado, você precisa de santidade. Se você é virgem, você também precisa de santidade. Todo mundo precisa buscar e viver a santidade. Porque sem santidade ninguém vai ter intimidade com Deus. Então que o seu foco não seja regras e leis de limites até onde pode ou não. Que o seu foco sempre seja glorificar o Senhor, amar o Senhor, ter intimidade com o Senhor e ter um relacionamento sério e íntimo com o Espírito Santo. Deixa seu gostei, se inscreve no canal, assim você faz parte também desse ministério aqui de ajuda, né? Que a gente tá se ajudando, esclarecendo muitas coisas que são muito turvas e confusas e que ninguém tem coragem de falar, ninguém tem coragem de tocar nesse assunto. Mas Deus nos dá graça e sabedoria pra gente poder conversar sobre isso, esclarecer muitas coisas e tirar as mentiras do diabo pra longe da gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!